Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer o ponto alto alongado e meio ponto alto. Vamos lá? Aqui eu já trouxe algumas correntinhas. E quero lembrar a vocês que na aula passada eu ensinei que quando nós fazemos um ponto baixo, nós temos que pular a primeira correntinha do trabalho, que é essa que leva a alcinha, e inserir a agulha no segundo ponto, na segunda correntinha, né? Para então fazer o ponto baixo. Por que isso? Porque a primeira correntinha, ela vai representar o primeiro ponto baixo, uma vez que uma correntinha é mais ou menos o tamanho de um ponto baixo, certo? Porém, se eu quiser fazer um ponto alto, eu tenho que, ao invés de pular uma correntinha, eu vou pular duas correntinhas e vou inserir minha agulha na terceira correntinha. Por quê? Porque o ponto alto tem mais ou menos o tamanho de duas correntinhas. Então, essas duas correntinhas vão representar o primeiro ponto alto da carreirinha que eu estou começando a fazer. Então, aqui eu tenho a primeira correntinha, que traz a laçada, tenho a segunda correntinha e na terceira eu vou inserir a agulha. Porém, antes de inserir a agulha, como eu vou fazer um ponto alto, eu tenho que fazer uma laçadinha na agulha. Então, ela já vai começar com duas alcinhas, ó. Aí sim, eu vou inserir a agulha neste ponto, nessa terceira correntinha, vou buscar uma laçada, vou ficar com 3 alças na agulha, fecho as duas primeiras laçadinhas, fecho as outras duas. Pronto, aqui eu fico com 2 pontos altos, porque eu tenho as duas primeiras correntinhas, como fosse um ponto alto, e o segundo ponto alto que eu acabei de fazer. E assim eu continuo. Faço uma laçada, vou inserir a agulha na próxima correntinha, que no caso vai ser esta daqui. Busco a laçadinha, fecho as duas primeiras alças, fecho as duas segundas alças. Então, se eu quero fazer, por exemplo, 10 pontos altos, eu tenho que fazer quantas correntinhas na base? 12, né? Porque os dois primeiros vão ser utilizados para o primeiro ponto alto. E a gente sempre tem que manter em cada carreira essa mesma quantidade de ponto. Então, se eu pretendo fazer várias carreiras com 10 pontos altos, eu tenho que ir contando em cada carreira se eu realmente tenho 10 pontos em cada carreira, né? Para ver se eu não tô entortando o trabalho. Às vezes a gente começa a crescer um trabalho, aí vai ver, meu Deus, mas tá torto, né? Por quê? Porque às vezes acaba aumentando ponto ou diminuindo ponto. Então, é importante tomar cuidado com isso. Eu vou chegar aqui até o finalzinho da carreira, para nós podermos iniciar uma segunda carreira, para eu mostrar para vocês como prosseguir. Então, vejam. Aqui eu tenho a minha primeira carreira de pontos altos. Vamos contar aqui bem certinho quantos pontos eu tenho, ó. Pelos vizinhos aqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, então, eu tenho que ter 10 pontos em cima. Sabendo-se que
O primeiro ponto vai ser representado por 2 correntinhas, que é o tamanho de um ponto alto. Então, 1, 2. Agora, eu viro o trabalho e pulo esse primeiro ponto e vou inserir a minha agulha aqui, ó, nesse buraquinho que é o segundo ponto, tá vendo? Porque se eu inserir no primeiro ali, eu vou fazer um aumento que eu não quero fazer. Então, aqui eu continuo o meu trabalho para eu continuar tendo 10 pontos. Sempre lembrando de fazer a alça na agulha e na hora de introduzir aqui, ó, pegar as 2 perninhas ali, ó, as 2 perninhas do ponto, certo? Então, vamos lá. Eu busco a laçadinha. Fecho 2, fecho 2. Então, assim eu vou fazendo a minha segunda carreirinha. Certo, gente? Então, funciona da mesma forma do que com pontos baixos, só que contando aí 2 correntinhas para representar o ponto. Agora, se eu quiser fazer um ponto alongado, eu vou fazer a laçada na agulha, vou introduzir a minha agulha no próximo ponto, até aí tudo normal. Busco a laçada, só que ao invés de eu fechar, ó, eu fecho 2, e ao invés de eu fechar os próximos 2, deixa eu só arrumar que parece que eu peguei o ponto aqui pela metade, aí. Eu vou fechar um pontinho, e agora 2. Então, ele fica um pouquinho maior. Ó, vou fazer mais uma vez para mostrar. Faço a laçadinha, introduzo a agulha aqui no ponto, busco uma laçada, fecho 2 alças, aí eu vou fechar uma alça para alongar o ponto, ó. E aí sim eu vou fechar 2 alças, então ele vai ficar um pouquinho maior. Então, esse é o ponto alto alongado. E como é que eu faço o meio ponto alto? É mais simples ainda. Faço a laçadinha, introduzo a agulha no próximo pontinho, busco a laçada, fico com 3 alcinhas na agulha e fecho as 3 de uma vez só. Então, ele fica um pouquinho maior do que um ponto baixo. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A partir daqui, já consegue fazer algumas coisas em crochê, né? Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer anel mágico e depois vamos começar a fazer muitos trabalhos utilizando esses pontinhos e o anel mágico. Tá bom, pessoal? Sempre lembrem que vocês que fazem o Planeta Novelo dar certo. Beijos e até a próxima aula!